Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, 22 e 23, eu leio a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar no mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês, que são o seu povo, vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Amém, queridos? De volta ao templo é o tema desta noite. E justamente, irmãos, para a gente refletir nesse nosso retorno hoje aos cultos públicos, embora com todas as restrições, que nós estamos cumprindo nesta noite. Mas o texto que nós lemos agora, ele fala sobre uma nação que ficou 70 anos cativa na Babilônia. Nós estamos falando aqui do povo de Israel, mais propriamente o reino de Judá. Aquele reino que por desobediência, aquele povo que se afastou do Senhor, Deus na sua soberania permitiu que eles fossem feitos escravos. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá, levou todos eles cativos, e eles então agora estão distante da sua terra, distante da sua casa, longe da sua vida habitual. A consequência para esse ato é justamente, meus irmãos, a desobediência. Assim como o reinado do norte, Israel, não foi fiel a Deus, e Deus permitiu que o rei assírio levasse eles também cativos. Depois de alguns anos, a nação de Judá, o reino do sul, por não obedecer a Deus, por se desviar do Senhor, Deus também permite que eles sejam levados cativos, mas nesse caso para a Babilônia. E lá, durante esses 70 anos, eles ficaram sem cultuar a Deus no templo. Meus irmãos, para aquela nação, naquele contexto, a ausência do templo era algo muito mais sério do que para nós na realidade hoje. Nós vivemos na época do Novo Testamento, nós vivemos num tempo da graça, nós vivemos num momento onde nós somos a morada do Espírito, nós vivemos num momento onde o Evangelho da graça, ele não necessita de um espaço físico para que a gente cultue a Deus. Tendo espaço, nós cultuamos, mas se não temos esse espaço, nós também podemos cultuar, porque nós não precisamos de intermediários, não precisamos de sacerdotes, nós podemos chegar a Deus através de Jesus, amém? Você pode chegar a Cristo ou a Deus através de Jesus, que é o único mediador. Então, quando você pensa na nação de Israel, sem cultuar a Deus no templo, durante 70 anos, nós temos que ter como perspectiva que aquele povo teve que reaprender uma maneira de cultuar a Deus. Porque mesmo estando na Babilônia, eles não foram proibidos de cultuar a Deus. Mas lá eles tiveram que desenvolver reuniões domésticas, reuniões caseiras. E há quem diga que na Babilônia, nesses 70 anos, é que nasce o que hoje se tem como um judaísmo moderno. Um judaísmo que se reúne em pequenos grupos, hoje nas sinagogas, mas sem a figura central do templo. Aquele povo teve que reaprender uma forma, uma maneira de chegar até Deus, porque agora eles não estão mais em Jerusalém e eles não têm mais o templo. Eles precisam agora continuar na presença de Deus, eles precisam continuar adorando a Deus, mas sem aquele espaço físico. E como consequência disso, meus irmãos, é possível inferir que muitos deles esfriaram na fé. Muitos porque não estavam em Jerusalém, porque não estavam mais no templo, porque eles mudaram de local, mudaram de cultura, mudaram de contexto. E se nós trazermos na memória Daniel, Misael, Ananias e Azarias, muitos tiveram até a sua identidade mudada, o seu nome mudado. E nesse contexto, muitos esfriaram na fé. E queira Deus, meus amados, que nenhum de nós, queira Deus que nenhum dos nossos familiares, queira Deus que nenhum da Igreja Batista do Morumbi possa ter esfriado a sua fé.
nesses 4 domingos sem estar aqui no templo. A nossa oração é que essa distância do templo não afete a vida espiritual, que essa ausência da comunhão presencial não interfira na fé dos irmãos e das famílias. Muitos que nasceram lá, nasceram sem saber que outrora havia um templo. Muitos que nasceram naquele contexto começaram ou aprenderam a servir, a cultuar a Deus naquele contexto. Então foi uma realidade diferente para quem saiu de Jerusalém, mas é algo novo agora no retorno para quem nasceu na Babilônia. Porque eles agora vão ter que reaprender a estar no templo, a cultuar ao Senhor, a se reunir nesse espaço físico. Uma nação que vivia a normalidade antes de ser levado cativo para a Babilônia. O texto que nós lemos aqui já é o decreto de Ciro para eles voltar. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui na história e pensar no tempo que eles viviam antes de ir para a Babilônia. O que eles faziam nesse tempo? Eles viviam a sua vida normal. E como normalidade, eu posso alencar para os irmãos, eles plantavam. Nessa vida normal eles colhiam, nessa vida normal eles comiam, eles seguiam a sua rotina, aquela rotina habitual, como todos nós tínhamos a nossa rotina habitualmente. As famílias viviam o seu cotidiano familiar. O pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando das crianças, naquele contexto da sociedade. As pessoas se casavam, os filhos nasciam, eles enfrentavam seus conflitos, eles viviam na normalidade, mas de repente veio o cativeiro, de repente veio a invasão da Babilônia, e de repente eles agora são levados, eles são tirados daquela normalidade, e eles vão para um lugar novo, eles vão para um lugar diferente, e lá eles vão ter que reaprender muita coisa. Lá simplesmente vai mudar a rotina daquela nação. Vai mudar a rotina daqueles que foram para a Babilônia. Agora que eles estão na Babilônia, agora que eles estão cativos, eles têm que lidar com uma outra realidade. Eles têm que lidar com o tempo. Quanto tempo nós vamos ficar aqui longe de Jerusalém? Quanto tempo nós vamos ficar aqui na Babilônia? Quanto tempo nós vamos estar afastados da nossa terra, da nossa cidade? E aí eu quero ler com você o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo número 29, versículos 4 ao versículo 7. Essa nação levada cativa, naturalmente você sabe pela história que não foi 100% deles que foram cativos para a Babilônia. Esse cativeiro ele foi em 3 levas, basicamente. Mas muitas pessoas ficaram em Jerusalém. Muitos ficaram ali morando, mas boa parte foi levada cativa. Independente para aqueles que ficaram e para aqueles que foram, o fator tempo, irmãos, agora era algo que estava presente na vida daquele povo. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 4 a 7, ele justamente fala sobre essa perspectiva do tempo. O profeta Jeremias nos diz assim, capítulo 29, a partir do verso 4. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar no primeiro sinoeiros de Jerusalém para a Babilônia. Ele diz no verso número 5, preste atenção aqui, meus amados: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem-se e tenham filhos, e os filhos casem também e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. O que essa palavra de Jeremias ela nos mostra aqui, meus irmãos? Havia um profeta especificamente aqui naquele contexto, que estava profetizando para aquela nação, dizendo assim para eles: olha, não se preocupem, vocês vão ficar pouco tempo lá na Babilônia. Olhem, não fiquem apreensivos, o tempo do cativeiro vai ser muito breve, vai ser muito rápido, e logo vocês vão voltar para cá.
Então não se preocupem com isso. O tempo do cativeiro vai ser curto. Aí o profeta Jeremias se levanta aqui e diz: olha, não acreditem nesse falso profeta. Não deem crédito para ele, porque o tempo do cativeiro vai ser muito longo. O tempo que você não ficar lá vai ser um tempo grande. E aí o profeta Jeremias, então, tendo essa revelação do Senhor, ele orienta essa nação a eles terem uma vida ativa na Babilônia. Não era para eles chegar lá e ficar de braços cruzados. Não era para eles chegarem lá e ficarem indiferentes. Era para eles chegarem lá e manter a sua vida. Criar uma nova rotina. Construam casas. Vocês vão viver lá muitos anos. Não façam apenas tendas. Plantem árvores frutíferas. Vai dar tempo dela nascer, crescer e você comer os frutos dessa árvore ainda. O tempo vai ser muito grande. Casem, tenham filhos, prosperem, aumentem, cresçam. Então, irmãos, essa perspectiva do tempo é muito importante. A orientação era: procurem viver sem apatia, sem estagnar. Desenvolvam a vida de vocês. Mantenham uma vida ativa. O ambiente mudou, mas a essência da vida não deveria mudar, que era justamente manter a sua vida. E isso foi muito importante para aquela nação, porque o manter essa rotina, manter essa vida, estava também aqui envolto a ideia de manter a comunhão com Deus. Uma vez que eles deveriam estabelecer moradia, desenvolver as suas famílias, casar, habituar-se e desenvolver lá um estilo de vida, envolvia também nisso o aspecto de se relacionar com o Senhor. Eles precisavam manter aquela vida na sua normalidade, mesmo estando num outro lugar. Então, meus irmãos, o ambiente deles mudou, o lugar de viver mudou, mas a essência da vida deveria continuar. A essência deveria manter-se igual. Agora então chegou a hora de voltar, e é o texto que nós lemos aqui no livro de 2 Crônicas. Então, depois desse breve relato histórico, voltamos ao texto bíblico. É a hora de voltar para casa. Mas aqui tem um detalhe importante: nem todos os que foram voltaram. Nem todos aqueles que foram levados cativos para a Babilônia voltaram para Jerusalém. Por que nem todos voltaram? Porque muitos morreram lá. Eles ficaram 70 anos, então muitos morreram. Muitos não tiveram o prazer de retornar. Muitos não tiveram o prazer de ver de novo o templo reconstruído. Muitos não puderam ter o prazer de se alegrar na casa do Senhor, uma referência ao templo de Jerusalém. Muitos não regressaram. E a nossa oração também como igreja local é que todos possam regressar. Amém, queridos? Que todos possam voltar. Que nenhum abandone a casa do Senhor. Mas há uma outra realidade nesse retorno. Muitos que nasceram lá, agora vão conhecer algo novo. Vão conhecer algo diferente. Eles vão chegar em Jerusalém. Eles vão ajudar na reconstrução de um templo, mas de algo que eles nunca haviam visto e presenciado. Por isso, meus irmãos, de volta para o templo, é preciso que a gente aprenda muitas lições sobre essa perspectiva de retorno. É preciso que a gente dependa a nossa fé totalmente do nosso Deus. E eu quero agora trazer a nossa realidade local, para que a gente possa ler esse texto e, a partir dessa leitura, fazer uma autoavaliação e uma breve reflexão. Primeiramente, o nosso último culto aqui no templo, você lembra quando foi? Foi justamente no dia 16 de março, há exatamente um mês atrás. A igreja estava em festa. A igreja estava celebrando, foi um domingo abençoado. Nós comemos um costelão, fogo de chão, lá na chácara. Nós passamos um tempo maravilhoso de comunhão. Nós reunimos lá mais ou menos umas 100 pessoas. Foi um domingo muito abençoador, amém? Nós viemos aqui para o templo à noite, nós cultuamos ao Senhor. Missionário Gesiel esteve com a gente, foi uma grande celebração. Esse foi o nosso último culto aqui no templo.
E hoje, exatamente um mês, 4 domingos depois, nós estamos agora de volta ao templo. Voltar, meus irmãos, pode ser mais complexo do que aquilo que nós imaginamos. Eu não sei se para você voltar hoje, estar aqui neste domingo, foi algo tão simples, tão natural, como era você todos os domingos anteriormente sair de casa e vir para a igreja. E eu digo, não foi igual. Não foi a mesma coisa, não foi tão natural como a gente achou que poderia ser. Para mim foi diferente, para mim foi algo mais complexo estar aqui, depois de 4 domingos fora dessa rotina. Então, meus irmãos, voltar nunca é tão simples como a gente acha que poderia ser. Imagina para aquela nação, depois de 70 anos, voltar para Jerusalém. Se para nós aqui em 4 domingos muita coisa mudou e muita coisa não mudou, para aquela nação depois de 70 anos muitas coisas haviam mudado. Então simplesmente voltar não era uma situação bem simples e fácil. Tanto que muitos judeus decidiram por não voltar a Jerusalém, muitos decidiram ficar na Babilônia. Por quê? Porque muitos haviam construído casas, muitos haviam criado laços, muitos desenvolveram várias relações na Babilônia. E mesmo agora, depois, no reinado de Ciro, onde eles eram livres, muitos decidiram não regressar para Jerusalém. Então o voltar não é tão fácil como a gente às vezes pensa que pode ser. Muitas coisas podem mudar ao nosso redor. Muitas coisas podem acontecer em apenas 4 semanas. Muitas coisas acontecem em apenas um mês, meus irmãos, que mexe com a nossa vida, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso psicológico, mexe com a nossa rotina. Então eu quero dizer para você hoje à noite que voltar não foi uma tarefa tão simples. Mas eu quero dizer para você que no domingo que vem, você estar aqui de novo vai ser mais fácil do que você está hoje. E aos poucos nós vamos poder regressar todos e estarmos aqui de volta. Segundo detalhe que eu quero destacar para vocês: estar aqui, mas não ver todo mundo aqui, é algo que também a gente sente. Nós estamos aqui sentindo falta das crianças, sentindo falta dos adolescentes, sentindo falta dos juniores, sentindo falta dos adultos, idosos maiores de 60 anos. Ou você não está sentindo falta desses irmãos? Com certeza você está sentindo falta. Quantos de vocês que vieram sozinhos, só uma pessoa da família, porque a outra teve que ficar em casa com os filhos ou cuidando, das crianças, aquele grupo que não pode ainda estar aqui no templo? Então nós estamos de volta, mas estamos sentindo falta dessas pessoas. Talvez seja estranho você olhar para a pessoa do lado e ver ela de máscara. Eu nunca tinha ido num culto onde as pessoas usavam máscara, meus irmãos. É estranho demais daqui olhar para vocês e ver você aí de máscara. É estranho demais, meus irmãos, é uma sensação diferente. E espiritualmente a gente fala assim: irmãos, tirem as máscaras, sejam autênticos. Mas agora a gente tem que falar: irmão, usa a máscara, porque é uma exigência. É estranho, meus irmãos, essa realidade. É estranho você ter que entrar no templo e usar álcool gel para higienizar suas mãos. Há uns 3, 4 anos atrás a gente passou por esse momento, aquela epidemia de gripe. Mas agora a gente volta e é diferente isso. É estranho você sentir falta da proximidade, as cadeiras a 1,5 metro, uma distante da outra. Aquele irmão que estava sempre acostumado a sentar pertinho, a juntar a família ali, todo mundo junto. Não pode, é estranho, é diferente. É diferente essa realidade que a gente está vivendo agora, essa falta de proximidade, não poder nem apertar a mão. Infelizmente hoje a equipe de recepção foi dispensada, porque não podia recepcionar com aquele abraço afetuoso como a gente faz, não podia cumprimentar com um aperto de mão os nossos irmãos que estão da Venezuela aí. A gente não pode chegar e abraçá-los, dizer sejam bem-vindos, não. A gente tem que só de cotovelo assim dizer: oi, tudo bem? Aquele tchauzinho de miss, Lá, tudo bem? É estranho, meus irmãos, essa falta de proximidade, abraçar, beijar. Vai ser estranho no final do culto sentir falta da cantina. Não vai ter cantina hoje, é estranho. Você vai estranhar, não vai ter cantina.
Momento de comunhão não podemos ter na hora do louvor, é aquele momento de comunhão. A gente não pode dizer agora levante, sai do seu lugar, abraça seu irmão, diga bem-vindo. É estranho, meus irmãos, essa realidade. Essa falta de comunhão, toda essa realidade que nós estamos vivendo. É estranho, não é? Mas por outro lado, é muito bom estar de volta ao templo, amém? É muito bom a gente poder estar nesse lugar, a gente poder olhar esse ambiente tão familiar, tão costumeiro, que nós já estamos habituados. Mas esse tempo que nós ficamos longe, Ele nos ensinou. E eu espero, meus irmãos, que isso possa ter acontecido. O tempo que a gente ficou longe do templo possa ter nos ensinado que a gente pode sobreviver sem o templo. Amém, querido? A gente pode sobreviver espiritualmente sem o templo. Nós não somos dependentes do templo. O Deus que nós cultuamos aqui é o mesmo Deus que nós cultuamos nos nossos lares. Amém? O Senhor é o mesmo, Ele não muda. A Bíblia que nós estamos lendo e pregando aqui do púlpito é a mesma Bíblia que você lê na mesa da sua casa e você compartilha com os seus familiares. As orações que nós estamos fazendo aqui no templo, elas podem ser feitas também dentro dos quartos, das nossas casas. Essa é a essência, meus irmãos, da vida cristã. O Espírito Santo que ministra aqui no templo é o mesmo Espírito que não está só aqui no templo. Ele está lá na sua casa, Ele está na sua mesa, Ele está no seu quarto, Ele está lá no teu quintal, quando você está lá na presença e diante do Senhor. Então o ambiente mudou, mas a essência da nossa vida com Deus, ela é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo que habita em nossos corações e Ele sempre vai estar lá no nosso coração. Por isso eu não preciso deixar a minha casa, eu não preciso vir aqui ao templo para que o Espírito Santo ele ministre ao meu coração. Não, o Espírito está no meu coração e Ele vai ministrar na minha vida 24 horas por dia. Agora, meus irmãos, uma coisa é diferente. A comunhão que é gerada no templo, ela não pode ser vivida dentro da nossa casa. Talvez esse seja o grande diferencial do templo. Talvez esse seja o grande diferencial de estarmos aqui. A comunhão gerada aqui nunca vai ser igual à comunhão gerada dentro dos nossos lares. E é por isso que é importante estarmos aqui quando a gente pode. Por isso que é importante nós usufruirmos desse ambiente, vivemos essa comunhão. Essa perspectiva de corpo, ela é melhor expressada aqui na igreja. Essa comunhão que nós vivemos, o corpo, um servindo ao outro. Mas agora, meus irmãos, tem outra realidade que a gente precisa pensar também. Nós somos uma igreja com um templo, amém? Nós somos uma igreja que tem um templo, um espaço físico para adorar a Deus, mas nós não precisamos de um templo para sermos igreja. E eu acho que essa é a mensagem, a lição mais importante que a gente pode aprender nesse momento que a gente está vivendo. Nós podemos ser igreja sem termos um templo. Nós podemos viver a essência da igreja cristã sem necessitar de um espaço físico. Agora que nós estamos de volta ao templo, nós devemos continuar. E aqui, meus irmãos, eu quero apelar para você essa realidade. Já que nós vamos voltar hoje, voltamos, domingo que vem, vamos estar aqui de novo, se o prefeito não proibir. E a tendência é que agora, a partir do tempo, das semanas, a gente volte à normalidade. Quem sabe daqui a um mês, não sei, 20 dias, 40 dias, a gente possa voltar à normalidade, colocar as pessoas aqui dentro, não ter mais restrição. Mas, agora que nós estamos voltando ao templo, nós devemos continuar mantendo as disciplinas diárias que nós adquirimos quando estávamos longe do templo. E isso aqui é fundamental, meus irmãos. Quantas disciplinas diárias você começou a desenvolver na sua vida diante do Senhor, nesse mês que você ficou sem o templo? Quantas disciplinas você enfatizou mais na sua vida diante do Senhor, nesses 4 meses, 4 domingos que nós não viemos para o templo?
Eu ouvi relatos de irmãos que disseram que nesse mês em que não puderam estar aqui no templo, eles começaram a fazer de maneira mais efetiva o culto no lar. Diariamente, sentar com a família, abrir a Bíblia, compartilhar a palavra, orar juntos. Há famílias que relatam dizendo que começaram a fazer isso agora, nesse momento. Então, irmãos, essas disciplinas que nós aprendemos a fazer, cultivar ou potencializar diariamente dentro do nosso lar, nós não podemos abandoná-las só porque nós estamos de volta ao templo. Nós temos que regressar para esse ambiente de comunhão, mas nós temos que manter esses hábitos diários que são fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual. Um dia em comunhão no templo não deve usurpar o privilégio de estar em comunhão com Deus todos os dias da semana. Nós não devemos, irmãos, nos dar o desfrute de achar que um dia, o domingo no templo, pode agora tirar de nós a perspectiva de estarmos em comunhão com Deus todos os dias. Porque agora, sem estar no templo, nós aprendemos ou sentimos necessidade de todos os dias estar na presença do Senhor. E muitos fizeram isso de maneira mais efetiva. Agora, nós não podemos abandonar isso. Nós não podemos perder isso. Esse dia de comunhão aqui no templo não pode mudar esse privilégio de estar em comunhão todos os dias. Amém, queridos? Outra situação, o templo ele é fixo. Nesse mês que a gente ficou sem vir aqui, o templo não mudou daqui. Ele continua aqui ainda. Rua Castelão, 768, Morumbi 13. Não mudou daqui. O templo ele é fixo, mas Deus se movimenta. Amém? O Deus que age aqui no templo no domingo à noite é o mesmo Deus que se movimenta. Está na sua casa. Está na casa dos seus familiares. É o Deus que está nas ruas. É o Deus que está aonde as pessoas se reúnem. E nós não podemos, irmãos, perder esse privilégio ou essa perspectiva de entender que Deus é um Deus que se movimenta. Nós podemos não ir ao templo, mas Deus, Ele vai vir até nós. Amém? Nós não viemos ao templo nesses 4 últimos domingos, mas não significa que Deus não veio até nós. E meus irmãos, entre eu ir ao templo e Deus vir me visitar, eu prefiro que Deus venha me visitar todos os dias. É muito melhor do que apenas nós irmos até o templo. O templo ele aglomera as pessoas, mas Deus manda que a gente vá e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O templo ele atrai, o templo ele aglutina, mas Deus diz: vão, se espalhem. E se a igreja não obedecer o ide, o espalhar e levar o Evangelho, por conta de estar muito presa ao templo, querido, vai chegar um tempo onde Deus vai, de fato, destruir os templos. Vai chegar um tempo onde nós, como igreja, se não obedecermos ao ide, Deus vai mover o templo físico para que a gente então possa ir e levar a palavra a todas as nações. Por isso, não resta mais nada a dizer a você a não ser: seja bem-vindo ao templo, seja bem-vindo à casa do Senhor. E ao voltar para casa hoje à noite, você vai manter as mesmas disciplinas, você vai manter o mesmo hábito, você vai manter a mesma rotina de todos os dias pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, todos os dias reunir a sua família, orar com a sua família, ler a Bíblia com eles, falar da graça de Jesus. É nesse tempo, meus irmãos, que muitos familiares não crentes vão poder agora conhecer a palavra através de você. É nesse tempo agora onde você vai estar em casa e você vai conduzir o culto familiar, que os seus filhos vão conhecer mais a Jesus, que os seus filhos vão estar mais próximos de Jesus, que a sua família vai estar mais na presença do Senhor. Porque se, irmãos, a gente não aprender o básico nesse tempo que nós estamos agora, quando é que a gente vai aprender? Então, que ele seja bem-vindo ao templo, mas que o Senhor possa estar com você durante toda a semana.
os judeus tiveram o privilégio de voltar para Jerusalém. Voltar para o templo, mesmo que eram apenas escombros do templo. Ao chegar em Jerusalém, eles tiveram que reconstruir o templo. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém, no regresso da Babilônia, foi reconstruir o templo. Antes de construir casas, antes de construir muros, antes de fazer qualquer outra coisa, eles focaram na reconstrução do templo. Eles lançaram os alicerces daquele templo. Os antigos que tinham conhecido o antigo templo choraram, lamentaram, porque o novo templo era muito aquém, menor. Seria um templo menos suntuoso, menos glorioso do que o que havia sido destruído. Mas os jovens que não tinham conhecido o antigo templo, quando viram os alicerces, eles se alegraram, eles jubilaram, eles se alegraram. O templo era o símbolo da presença e lugar onde eles podiam se encontrar com Deus. Por isso o templo era tão importante para a nação de Israel, para o povo de Judá. Queridos, nós somos uma igreja que tem um templo, mas nós não precisamos de um templo para sermos igreja. Voltar ao templo é algo muito agradável, mas nós temos que entender que o nosso coração é o templo do Espírito. Esse lugar aqui só faz sentido se nós estamos aqui. Esse lugar só tem alguma importância e relevância se nós estamos aqui. Porque se nós não estivermos aqui, nem Deus vai estar aqui dentro. Deus só está aqui quando a igreja se reúne aqui. E quando a igreja não se reúne aqui, onde está Deus? Em cada um dos nossos corações, dentro dos nossos lares, lá onde a gente se reúne, 2 ou 3, 5 pessoas, para estudar a palavra e orar. Deus, é muito bom voltar ao templo, mas eu sei, Pai, que um dia nós não teremos mais o templo físico para adorar o Senhor. E o Senhor mesmo já disse para aquela mulher à beira daquele poço, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher na beira daquele poço: não é no Monte Ebal, não é no Monte Gerizim, não é onde os samaritanos escolheram, não é onde os judeus escolheram, não é em nenhum lugar físico que nós vamos nos reunir para adorar a Deus, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Amados, eu quero que você leve esta palavra para a sua casa, para o seu coração nessa semana. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, seja na sua casa ou seja aqui no templo. Nós não precisamos esperar vir ao templo para adorar. Podemos fazer isso todos os dias da semana. E Deus vai manifestar muito mais o seu poder e a sua graça. Irmãos, Deus vai fazer muito mais na nossa casa, na nossa família, nesse tempo que estamos em casa, do que em todo o tempo que nós viemos para a igreja. Porque Deus está se manifestando dentro dos nossos lares. Senhor, muito obrigado por poder retornar ao templo. Muito obrigado por poder estar aqui junto com os nossos irmãos, mesmo que ainda poucos, mesmo que de maneira seletiva. Muito obrigado porque podemos retornar. Mas nós sabemos que a essência não é estarmos aqui. A essência de igreja é aquilo que nós fazemos diante do Senhor. E podemos fazer isso como temos feito, ó Pai, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Agora, Pai, que nós podemos
podemos voltar ao tempo, que a gente não esqueça, não abandone dessas disciplinas que aprendemos, que desenvolvemos, que melhoramos, que nós potencializamos nesse tempo que ficamos recolhidos dentro dos nossos lares. Abençoa, Pai, a tua igreja e o teu povo. Muito obrigado, Senhor.